Deixa eu fixar aqui o tema da nossa aula de hoje. Oi, Bruna, boa noite. Vamos colocar o tema aqui. Como mostrar para todo mundo que você não é como todo mundo. Né, gente? Tantas marcas, tantos negócios da mesma área, do mesmo segmento. Como que a gente faz para se diferenciar? Oi, Janaína, boa noite. Sejam bem-vindas, empreendeusas. Deixa eu fixar o meu comentário aqui. Isso, ó, tema da aula de hoje. Muito bem, muito bem. Preparei uma aula bem legal aqui pra gente e também uma surpresinha aí para quem ficar até o final. Quem ficar até o final pode ser que ganhe um presente, tá? Vamos mandar o aviãozinho aqui do Instagram. Manda o aviãozinho aí, gente. Convidem as amigas empreendedoras para participar dessa super aula que faz parte da minha mentoria paga. E eu tô liberando hoje para a gente poder dar sequência nos próximos temas, nas próximas aulas. Toda quarta-feira aqui às 21 horas, tá? Bom, enquanto o pessoal vai sendo avisado aqui pelo Instagram, eu vou me apresentar rapidamente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou publicitária e há um ano atrás eu decidi empreender. Então, eu criei a Eu Empreendedora Digital para falar de marketing, comunicação, branding, design, entre outros interesses. Então aqui eu compartilho no meu perfil a minha rotina como empreendedora e também vendo meus cursos, minhas mentorias, né, meus workshops. E há 5 meses eu trabalhava numa empresa e eu fui demitida e graças a Deus eu tinha criado a Eu Empreendedora Digital. Então, há 5 meses estou aí 100% dedicada a Eu Empreendedora. E eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido nessa caminhada, todas as chavinhas aí que precisaram ser viradas para eu fazer o meu negócio caminhar, para ele, né, ter clientes, fazer a coisa girar, tá bom? Oi, Ká, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, vocês sabem que aqui tem um aviãozinho. Esse aviãozinho aqui é para convidar, tá? Para vocês enviarem essa live para as pessoas que vocês acham que vão ter interesse, para as mulheres, para as empreendedoras que vão gostar desse tema de hoje, né? Como se destacar no mercado, como se diferenciar em meio a tanta concorrência, tantos serviços. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E vocês me mandam um coraçãozinho aqui pra dizer se vocês estão gostando, hein, gente? Vocês me mandam um coraçãozinho aqui, tá? Bom, eu tava falando aqui antes, né, que vai ter um presentão aí pra quem ficar até o final, tá? Eu não esqueci, porque na quarta-feira passada eu precisei desmarcar a aula, então eu não esqueci. No finalzinho, quem tiver aqui ao vivo, eu vou escolher aqui e vai ganhar esse presente, tá, gente? Bom, vamos lá, sem delongas, papel e caneta na mão, vamos começar a falar sobre como mostrar para o mundo que você não é como todo mundo. Como a gente faz isso? Boa noite, Stephanie, seja bem-vinda. Bom, gente, para a gente, né, falar sobre isso, deixa eu desligar minha música aqui. Pra gente falar sobre isso, eu preciso puxar um papo com vocês sobre valores, né? O que são valores? Valor é a mesma coisa que preço? Escrevam aqui pra mim o que vocês acham, né? Valor é a mesma coisa que preço? Tem até um ditado aí sobre isso, né? Não consigo lembrar agora, alguma coisa relacionada a quem vê valor não vê preço, alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham, gente? Participem aqui, coloquem aqui pra mim o que vocês estão pensando a respeito disso, tá?
A palavra valor, ela tem muitos significados, né? Quando a gente coloca lá no dicionário, valor pode ser preço, né? Aquilo que você paga por alguma coisa. Ou aquilo que é útil, né? Que tem valia. Um bom conselho, por exemplo, é algo de valor, não é? Então, mas eu não vou falar nessa aula aqui de valor no sentido monetário, tá? Eu vou falar aqui de valor no sentido de reunião de normas, de preceitos morais, regras sociais que são passadas de pessoa para pessoa, né? De que é passada na sociedade, de uma cultura a outra, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, mas Paty, o que isso tem a ver com marketing no Instagram? Calma que você vai entender tudo, você vai entender, tá? Inclusive, gente, eu preparei um mapa mental para essa aula, tá? Quem tiver lá no grupo, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ficou bem bonitinho. Aqui, ó. Quem tiver lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar esse mapa mental aqui para, né, você poder lembrar dos pontos importantes, de tudo que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? Ficou uma gracinha, né, gente? Eu nunca tinha feito, mas agora eu vou fazer mais vezes. Inclusive, me diverti fazendo essa artezinha hoje aí. Bom, gente, vamos lá então, tá? Dito isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Peguem aí papel e caneta e anotem, tá? Que tudo isso aqui é um exercício para ser feito com calma, né? Para ser feito com paciência, mas eu vou dar o passo a passo aqui, então, né? Você se prepara para, assim que possível, fazer isso com mais profundidade. Mas eu quero que vocês se perguntem em relação ao... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Ai, pronto. Aí. Tava umas funçõezinhas embaixo aqui aparecendo no meu rosto. Quero que vocês se perguntem aí a respeito dos valores morais e éticos. O que você acha que vale a pena e o que não vale a pena. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? E vocês, né, vão conversando aqui comigo. Preço é o que eu cobro, o valor é o que eu entrego para o meu cliente. Excelente, Janaína, excelente. É sobre isso que nós vamos falar hoje e no final da aula, né, a hora que eu passar toda essa parte aqui, a gente vai falar sobre prática, como botar isso em prática, como transmitir isso através do marketing no Instagram, tá bom? Bom, quero que vocês pensem assim, você acha que vale, né, a pena a venda a todo custo? Respondam aqui pra mim, o que vocês acham? Vocês acham que empurrar a goela abaixo, né, a venda de um produto para alguém é uma coisa legal? Né? Quem aqui já comprou alguma coisa que não era um desejo assim, mas acabou se sentindo pressionada ou no momento ali acabou achando que era uma boa coisa, mas depois avaliando melhor viu que não era, né? Acontece, né, gente? A gente vê muito disso por aí, cada um querendo vender o seu que é melhor, cada um querendo dizer que aquilo que entrega, o valor que entrega é melhor, né? Mas aí a gente para analisar em relação a isso. Eu não acho que a venda a qualquer custo seja algo de valor, né? Isso não é algo que eu faça e que eu recomende, né? Eu também não gosto de empurrar nada goela abaixo de ninguém, né? Eu acredito que as pessoas elas precisam estar preparadas para fazer uma compra com a gente. Se elas não compraram naquele momento é porque elas não estavam preparadas. Ó, a Ká tá falando aqui. Não, forçar a venda é cansativo para o cliente. Exatamente, Ká. Se ele não tá ainda no momento de comprar, não adianta. Não tem ali palavra de persuasão, não tem gatilho mental que vai fazer ele comprar, né? Então, essas respostas que eu dei para vocês e o que vocês estão pensando aí na cabecinha de vocês, essas respostas são os valores, aquilo que vocês acreditam, a crença de vocês, né? Então, gente, o caminhar de todas nós é feito de todas essas coisas, de tudo que a gente é, de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente defende, beleza? Então é o seguinte, mais algumas perguntinhas aqui para vocês refletirem, tá? Tem coisa
que você faz, mas você não deve? Eu tenho várias coisas que eu faço que eu não deveria. Ontem mesmo foi um dia que eu comi várias coisas que eu sei que não me fazem muito bem, mas eu comi. E tem coisas que você não faz porque você considera indecente? Provavelmente tenha muitas coisas que você desaprova, né? Muitas coisas que você não concorda, né? Como, por exemplo, eu não aprovo andar sem máscara nas ruas, né? Isso, para mim, é algo que é muito importante, então é um valor inegociável. Né? Então, isso, gente, tudo isso que, né, nós estamos conversando aqui para falar de valores, a gente está chegando no ponto da identidade, né? Quando você infringe valores, coisas que são importantes para você, é como se você perdesse a sua identidade. Olha que coisa forte, né? Ainda mais nesse mercado que nós estamos aí do marketing, né? Que nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas e a gente tem vontade de fazer, mas na hora H não consegue. Talvez aquilo esteja infringindo algum valor seu. Percebe? Pode ser que sim. É interessante você analisar, né? E é nesse ponto aí que a gente para pro tema dessa aula, para se perguntar, né? Tá todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, né? Quem é você? Quais são os seus valores? O que você acredita? É isso que faz com que você tenha a sua personalidade, a sua identidade, certo? Aí, gente, uma coisa que eu gosto, um exercício que eu fiz alguns anos atrás e que me ajudaram a ter uma clareza, né, muito grande do meu propósito, né, de quem eu sou, algo que acho que naquela época eu precisava resgatar para poder olhar, né, para as minhas paixões, para as minhas habilidades, para os meus valores. E com certeza tudo isso contribuiu para o conteúdo que eu estou produzindo hoje na Eu Empreendedora, tá? Então, assim, mais algumas perguntinhas aqui pra gente, ó, mexer nesse caldeirão aí, pra gente poder se situar nesse rolê sobre valores, identidade, criação de conteúdo, marketing no Instagram. É imprescindível que eu fale com vocês sobre isso para que vocês consigam, nas próximas aulas, conforme nós formos adentrando as estratégias, consigam entender a raiz, a base. Então, as primeiras aulas, elas são assim mais profundas, elas são um pouquinho mais, pegam ali diretamente muitas vezes no teu calo, mas é importante, assim você consegue lá na frente entender, né, certas estratégias, certas coisas que são faladas aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, esse exercício aqui também é para deixar fluir, tá, gente? Anota aí, na hora que você tiver um tempo, com calma, você responde, tá? Para analisar, para refletir sobre o que eu vou falar aqui agora, tá bom? O que te move? O que faz você levantar todos os dias? Escreva. Deixa fluir, coloque no papel, tá? O que você faz com amor que poderia ser pelo resto da vida de graça? Gente, eu poderia fazer como eu estou fazendo isso aqui, pelo resto da vida de graça. Ensinar o que eu aprendi. É um prazer muito grande. Só que isso eu só fui descobrir com o tempo, com alguns exercícios, com algumas coisas que eu me propus a fazer e encontrar dentro de mim aquilo que me movia, aquilo que me tirava ali da zona de conforto. O que você... Mais uma perguntinha aí, hein, gente? Ó, hoje eu tô a rainha das perguntas, hein? E manda o coraçãozinho aqui se vocês estão gostando, hein, galera? Vocês estão muito quietinhos aí. Manda pra mim pra eu saber se vocês estão curtindo esse conteúdo de hoje, que é um conteúdo mais denso, mas eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito vocês a criar conteúdo daqui pra frente, tá? Então, mais uma perguntinha. O que você sabe fazer tão bem que mal te dá trabalho? Que você fica horas absorvida sem perceber? Conta aqui pra mim, o que veio na sua cabeça? Manda aqui nos comentários pra eu saber, tá? O que você faz melhor do que ninguém?
o que o seu trabalho gera de valor, é útil para as pessoas, tá? Tudo isso aí são exercícios, tá, gente? O que você faz melhor do que os seus concorrentes? É preciso a gente ter clareza, é preciso a gente saber o que a gente está entregando melhor, o que a gente está sendo útil para as pessoas no nosso trabalho. Porque aí muitas vezes eu vou, sei lá, vou perguntar para alguém, mas qual que é o diferencial do seu trabalho? A pessoa responde para mim, é qualidade. Gente, qualidade é pré-requisito, não é um diferencial, né? Então aqui nesse exercício a ideia é poder resgatar realmente algo mais profundo para poder agregar no seu conteúdo. Mais uma perguntinha. Quais habilidades e ferramentas são importantes para fazer o que você faz? Quais você tem? Quais você deseja desenvolver? Essa pergunta para mim o bicho pegou. Não sei se vocês viram meus stories nessa semana, eu falando de algumas estratégias que eu precisei criar na época que eu comecei a fazer freela, né, de design, comecei a me abrir, porque eu sempre trabalhei dentro de empresa e acho que isso também foi uma maneira que eu tive de não ficar assim tão exposta, digamos assim, né, nos relacionamentos com pessoas e tal, que eu sempre fui muito tímida, então trabalhar dentro de um departamento sem ter muito contato era algo que na época eu, né, buscava e achava que era o ideal para mim. Mas com o tempo eu fui sentindo vontade de empreender. Só que uma das minhas dificuldades, né, uma falta de habilidade, era a parte de ser mais extrovertida, de conversar, de interagir com as pessoas. Eu sou uma pessoa introspectiva, né? Mas agora, né, depois de todos esses anos, eu desenvolvi habilidades. Né? Há um ano atrás, né, gente, eu sempre falo isso aqui, há um ano atrás eu nem gravava story, eu nunca tinha feito um story na minha vida. Né? Então, olha só, né? Eu fiz esse exercício aqui já tem alguns anos, foi lá na primeira vez que eu tive a ideia de começar a oferecer os meus serviços como designer gráfica, mas aí, né, o bagulho foi doido, foi louco, e aí eu precisei me desenvolver. Então, essas perguntas aqui me ajudaram a encontrar as minhas paixões, né, a enaltecer aquilo que eu tinha de dom, de habilidade, aquilo que era só meu. E isso me deu muita força, né? Me deu muita força. Durante muito tempo eu fiquei aceitando vários trabalhos que o pessoal me indicava, inclusive a Débora, que tá aqui, é uma delas. Eu fiz esse logo aqui da marca dela. E foi uma experiência muito legal. Eu venci muitas barreiras, ultrapassei muita coisa. Então, gente, quando a gente faz esse exercício, né, a gente traz para a consciência esse material interno, você é capaz de identificar tudo isso que eu falei, as suas paixões, os seus talentos, os seus sonhos, seus valores, as suas habilidades. Esse conjunto de coisas que faz você ser você é o que faz você se diferenciar no mercado. Mas quantas aqui têm medo de se expor, têm medo de gravar stories, tem medo de pôr uma foto no feed, contar um pouco da sua história, medo ou vergonha, né? Medo de ser julgada, medo de ser criticada. O principal ativo, o principal capital humano da sua empresa é você. E você está escondendo isso tudo, gata. Não, vamos parar com isso, vamos perder a vergonha. Você não é obrigada a abrir a sua vida, né? Você escolhe aquilo que você deseja. Mas é importante que a sua audiência, que o seu público conheça essa pessoa maravilhosa que você é. Esse potencial todo que você tem. A sua identidade, aquilo que você acredita, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda. E vai ter gente que não vai gostar? Vai ter. Mas aí paciência, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então também é importante a gente ter essa consciência de realidade, que pode ter pessoas que não vão gostar e que tá tudo bem, bola pra frente, né? Ligar o botãozinho do foda-se aí e fazer o seu trabalho aqui no marketing, aqui no Instagram, né? Fazer o marketing no Instagram de uma maneira verdadeira, honesta, mostrando tudo isso que você tem de potencial. E isso, gente, cativa. Isso atrai a audiência, isso conecta com o público, tá? Bom,
Vamos partir para uma parte mais prática, né? Como então a gente vai imprimir a personalidade nossa, né, no conteúdo, no trabalho realizado no Instagram? Você pode fazer isso através da linguagem, né, do seu conteúdo. Um exemplo, você não tem costume de falar palavrão, então você não vai falar palavrão, você não vai escrever isso nas legendas, você não vai gravar stories falando isso. Mais um outro exemplo, você é bem-humorada, então faz todo sentido você fazer algumas piadinhas, algumas tiradinhas, postar algumas tirações de sarro. Se isso é algo da sua personalidade, traga para o seu conteúdo, né? Se você gosta de certos memes, de certas coisas, traga isso para o seu conteúdo. É claro que você não vai também colocar algo assim que não tem nada a ver com o que você vende, mas dá para você relacionar a sua personalidade, aquilo que você gosta, com a mensagem que você quer transmitir, que é o seu trabalho, né? Acho que o que passa, né, a ideia é que a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo, e não, gente, dá no saco a gente ver a mesma coisa nos Instagrams, a gente vê todo mundo fazendo tudo igual. A gente quer ver originalidade, a gente quer ver personalidade, a gente quer ver identidade. Isso magnetiza. Quando você bate o olho num conteúdo original, isso prende atenção, tá? E o conteúdo original vem de dentro de você, vem do seu interior, tá? Vem aí das tuas vivências, da tua caminhada. Isso daí não tem igual no mundo. Não existe concorrência para isso, tá? Bom, além da linguagem, a imagem que você faz, que você quer transmitir e que te faz você se sentir bem, né? Um exemplo, sei lá, você é advogada, todo mundo na sua área usa terninho, sei lá, cria aqueles Instagrams super formal, né, com cores sóbrias e tal. Se você não gosta disso, você não vai fazer igual todo mundo, você vai fazer do seu jeito. Você vai fazer diferente. Você vai fazer aquilo que se sente bem. Então não adianta eu vir aqui pra vocês, ó, eu tô hoje aqui, ó, usando uma camiseta. Não adianta eu vir aqui pra vocês com um personagem, colocar umas roupas que eu não gosto de usar, colocar sei lá, uns acessórios, umas coisas que não tem nada a ver comigo. Que o dia que você me encontrar na rua, quando, né, tudo, graças a Deus, eu tiver resolvido, a gente puder fazer uns encontros das empreendeus aqui em Londrina, quando você me encontrar, você vai ver que a pessoa que eu sou aqui é a pessoa que vai estar lá. Né? Não adianta a gente querer fazer tipo, criar um personagem. A gente tá jogando fora o ouro, que é ser você, né? Que é você mostrar como você é, tá? Então, gente, ó, uma outra coisa que eu quero falar aqui também. Eu tô vendo que tem pessoas aqui, ó, do nicho de saúde, estética, e normalmente nessa área as pessoas acabam seguindo um certo padrão, certas cores, certas maneiras de falar, certos tipos de posts. Não se prenda a isso. Se não é algo que você acha legal ou que você gosta, não se prenda a isso. Tá? Mostre, imprima a sua personalidade. Não é porque é da área de saúde que tem que ser um feed tom pastel, tá? Eu não sei se vocês lembram aqui de uma análise que eu fiz do perfil do Dr. Ricardo Bavuso. Quem lembra? Manda aqui pra mim. Eu fiz uma análise do perfil dele. Ele é um perfil que me chamou a atenção. Por acaso, eu cheguei no perfil dele, um amigo meu compartilhou, né, um post dele, e aí eu cliquei pra ver, porque como tava doutor e era um meme, né, isso me chamou a atenção. Normalmente, né, você não vê esse tipo de conteúdo, né, pra pessoas dessa área. Eu entrei pra ver, e aí em pouquíssimo tempo, olhando o feed dele, que era uma zona, uma bagunça, assim, de cores e tudo, mas a parte da mensagem era muito forte. É por isso que eu falo que a célebre frase, o feed feio, ele não vai ser, feed feio não, um conteúdo bosta não salva o seu feed. Não, é o contrário. Fiquei doida agora, não, gente? O conteúdo
foda, salva seu feed feio. Ai, meu Deus, fiquei até com vergonha agora, ó. O conteúdo dele é foda. Até hoje, se você entrar lá e olhar, ele postou um negócio que normalmente você não vê nessa área da saúde. É ele falando lá sobre um... Deixa eu pegar aqui para eu falar para vocês. O que eu percebi do doutor, né, no perfil dele? Que ele é um cara que é brincalhão, que ele tem um humor, um senso de humor muito aguçado. E ele traz isso para a comunicação dele, tá? Então... Por si só, né, vou colocar aqui, ó, Dr. Ricardo. Hoje, eu não sei se foi hoje que ele postou um vídeo dele com um amigo, paciente, tomando cerveja. E aí a pergunta que ele colocou, ele inseriu o conteúdo dele ali. Ele falou assim, doutor, quero saber como que eu faço para emagrecer tomando cerveja. Aí ele responde, quando você descobrir, você me conta. Olha só como ele transmitiu a mensagem dele, mas do jeito dele. Né? As pessoas vão poder criticar, depois vocês entram ali no perfil dele, ó, é bem isso mesmo, é ele enchendo aqui, ó, ele e o cara aqui enchendo um copo de cerveja, né? E a mensagem é essa, as pessoas vão lá na clínica dele, querem emagrecer, mas não querem abrir mão de tomar bebida alcoólica. Então não existe milagre, né, gente? Então essa foi a mensagem dele e ele mostrou aqui do jeito dele. Então assim, eu achei bem legal o perfil dele e tal, até na época... eu acho que tem um post no meu feed também, em que eu coloco ali algumas informações. Se você não viu esses stories, procura lá no meu feed, tem lá, e eu faço uma análise, então dá pra você entender melhor a prioridade, tá? Tô falando aqui pra você que o seu feed tem que ser horroroso, basta ter o conteúdo foda. Tô dizendo não, que o conteúdo foda, ele salva seu feed feio, tá? Agora um feed harmônico não salva um conteúdo bosta. Então, a ordem de prioridade é conteúdo massa, conteúdo foda, que é isso que nós estamos falando nessa aula hoje. Como mostrar para todo mundo que você não é como todo mundo, que você é uma empreendeusa, caralho. Ó, quero ver os bracinhos aí, hein, gente? Ó, isso aqui é o nosso símbolo das mulheres empreendedoras porreta que estão aí na luta. Bom, gente, vamos lá, vamos seguir. Vou falar também sobre paleta de cores, né? Muitas vezes a gente vê Instagrams e mais Instagrams utilizando as mesmas cores, Instagrams do mesmo nicho. Você fala, caramba, mas todo mundo gosta dessa cor? Ou será que tá um copiando o outro? Para, gente, não coloque uma cor rosinha se você detesta rosa. Você vai falar, Paty, mas eu adoro preto. Então coloca preto, veja as cores que combinam com preto. Pensa também na sua persona, tá? Aqui eu tô falando, né, do conteúdo e também de algumas dicas aí para você imprimir personalidade, mas não esqueça que o nosso Instagram comercial, né, é business, né? Então nós também temos que pensar com a cabeça de cliente. É claro que não adianta você fazer uma coisa que o cliente gosta e que você odeia. Você precisa encontrar um ponto de conexão aí, uma intersecção, tá? E fazendo esse exercício aqui vai ser muito mais fácil, porque você vai justamente, inclusive, desenhar o tipo de cliente que você quer atrair, que são pessoas parecidas com você, né? Eu tenho, olha só, eu sou muito feliz, gente, com essa galera que tá aqui hoje, porque vocês são mulheres fodas, são mulheres mão na massa, né? Estão sempre ali, ó, interagindo comigo, mandando coisas no direct, fazem perguntas. Eu vejo vocês colocando em prática o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês são parecidas comigo e eu sou parecida com vocês, e isso é maravilhoso, né? Então, é isso. Vocês estão pegando a visão aí, gente? Manda um joinha aí se estão pegando a visão, manda um coraçãozinho aqui pra eu saber, tá? Tá legal essa aula. Não me deixe no vácuo. Bom, tomar uma aguinha aqui. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Não sei se eu passei muito rápido esse negócio das perguntas. Deixa eu ver. Cá, esse negócio de cor, todo mundo fala que amarelo e vermelho abre um apetite, mas como eu não sou todo mundo, tô usando rosa, pink, porque eu amo mesmo. É isso aí, cara, é isso aí.
Não adianta a gente seguir todo mundo, a gente tem que imprimir a nossa personalidade. É claro que tem o lance da psicologia das cores, né? Mas se você não gosta daquelas cores, se elas não têm a ver com você, se você não quer colocar isso na sua identidade visual, gente, é um conjunto de coisas, tá? Não é a cor que vai fazer alguma coisa dar errado no seu negócio, tá, gente? É um conjunto de fatores. A Jana, só tenho clientes maravilhosas e super alto astral. É isso aí, gente. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente imprime a nossa personalidade no nosso marketing aqui no Instagram, mais a gente atrai pessoas como a gente, né? Eu já falei aqui isso na aula passada sobre isso, né? O seu cliente é você. Né? Você atrai os clientes parecidos com você. Então eu quero ver todo mundo botando em prática, fazendo esses exercícios que eu falei aqui, para poder entender. Uma coisa ainda sobre a linguagem que eu não falei aqui, tá? Você pode listar as palavras que normalmente você fala e trazer isso para o seu conteúdo. Né? Então, normalmente, as coisas que você diz, que às vezes as pessoas acham engraçado, ou que é algo seu, algum regionalismo, traga para a sua linguagem, traga para o seu conteúdo, né? Use essas palavras de maneira consciente a partir de agora, tá? Eu tenho algumas palavras que eu fui identificando que eu falo, né? Essa questão até das deusas, né? Das empreendeusas, graças a Deus, isso daí eu fui trazendo para o meu conteúdo e foram me dando alguns insights e trazendo outras coisas. Né? Então, a partir do momento que a gente para fazer essa identificação, né, daquilo que é importante, daquilo que é um valor, né, pra gente, por exemplo, mas por que deusa, né? Porque graças a deusa, porque tudo isso aí tem uma história pra mim, né? Muito relacionada à luta das mulheres, do feminismo, né, do sistema patriarcal, em que tudo é o homem, que tudo é o masculino, né? E por que não Deus ser mulher? Tem até um filme que eu adoro, aquele A Cabana, em que Deus está ali personificado por uma mulher. Eu achei o máximo, eu achei incrível. Isso daí é uma crença, um valor meu. Vocês percebem? Vocês estão entendendo, gente? Não se esqueçam, hein, que eu vou dar um presente. Já vou contar pra vocês o que é. O que eu pensei, tá? Na quarta-feira passada, eu precisei desmarcar essa aula. Então, eu vou convidar alguém aqui para entrar ao vivo, para a gente bater um papo aqui. Uma mini mentoria ao vivo, tá? Fiquem aqui até o final, que eu vou escolher uma de vocês para entrar aqui na nossa aula e a gente bater um papo. Vamos ver, nós já estamos aqui há meia hora. Então, já daqui a pouquinho isso vai rolar, tá? Bom, gente, mais uma coisa, tá? Eu criei um grupo das alunas dessa Masterclass, porque eu quero compartilhar materiais com vocês, tá? Tipo esse material aqui, ó. Esse material é um mapa mental da aula, para ajudar você a lembrar dos pontos importantes, tá? Então, lá no grupo, o link tá lá na bio, inclusive, obrigada a quem me avisou que o link estava dando erro. Eu coloquei lá, não testei e tava dando erro. Agora já mudou, já tá tudo certo. Então lá, quem entrar vai ser um grupo silenciado, tá, gente? Talvez de vez em quando eu abro pra gente, vocês tirarem alguma dúvida, né? Mas o grupo vai ser silenciado, é para avisar quando tem aula e para mandar esses materiais complementares, tá? Para ajudar vocês aí nessa jornada. Bom, é isso aí. Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Gente, vocês então sacaram tudo, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo da aula de hoje. Quem quer que eu chame, solicita aqui, que nós vamos agora bater esse papo aqui para finalizar essa aula, tá? Sobre como mostrar pro mundo que você não é todo mundo. Se abrindo, gata, florescendo, trazendo para o seu conteúdo quem você é, imprimindo a sua personalidade, aquilo que você gosta, tá? Solicitem aí para mim,
Quem quer participar aqui ao vivo agora? Tirar suas dúvidas ou sobre a aula ou sobre qualquer coisa relacionada a marketing no Instagram, estratégias. Vamos lá. Natália, chama aí, Natália. Quer entrar ao vivo? Manda aqui a solicitação, ó. Tem duas pessoinhas aqui, acho que para vocês devem estar aparecendo assim também, né? Que é onde pede para participar ao vivo, tá? Vamos lá, gente. Bom, a aula de hoje, achei que ela foi meio rápida, eu achei que ela ia demorar tanto, acho que eu falei meio rápido, eu fico empolgada, né? A hora que eu começo a falar, eu vou feito uma metralhadora. Vamos ver, quem quer participar aqui ao vivo? Ah, já tem alguém aqui. Vamos ver se dá certo. Oi! Oi, Pati! Oi, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem também, tudo certo, graças a Deus. E aí, Tô adorando sua aula, muito gostou? massa, tá ajudando muito. É, Mas, é lógico, né, que a gente começa a ver que faltam algumas coisas para a gente fazer, né? E aí eu vejo, nossa, ela falou aquilo naquela aula, eu preciso colocar em prática. Tem coisa que eu não consegui colocar em prática ainda, mas tem ajudado muito. ai, que bom, fico feliz. E ó, o tempo é seu, pergunta aí o que você quer perguntar, manda bala. Assim, ó, eu tenho muita dificuldade de gravar stories. Várias vezes eu já falei referente a isso, né? Com você, mas eu não consigo começar, não sei, sabe? É, e eu começo a pesquisar os meus concorrentes, né? E tem muitas coisas que eles colocam lá, eu não, assim, eu não concordo, certo? E eu queria fazer tipo um stories desse, mas eu tenho medo, assim, de ser invasiva, tá? Ou não é assim invasiva, mas no caso, assim, ver a pessoa, mas aí a pessoa fala, nossa, ela tá falando mal daquele profissional, entendeu? Mesmo sem tocar no nome do profissional que eu analisei e que eu não gostei e que meu serviço é diferente dele. Então, eu não Uhum, sei como fazer isso, entendeu? entendi, tá. Ó, mas assim, como que as pessoas vão saber de quem você está falando, né? Se você não está mencionando o nome, se você não está dando detalhes da empresa, você está dizendo apenas o que você não concorda do mercado, eu não vejo como as pessoas vão fazer esse link, né? Como que as pessoas vão fazer essa identificação de que você está falando desse concorrente, né? Porque você vai falar como uma prática de mercado, uma coisa que você não Sim. concorda, né? Começa a fazer primeiro um post escrito, né? Escreve sobre o assunto. Acho que isso pode ajudar você a formular melhor como falar, né? A editar o que você quer editar, porque eu sei que na hora que vai Uhum. gravar o vídeo, às vezes a gente fica nervosa, acaba Sim. falando aquilo que não quer, e daí acaba, né, querendo apagar tudo e daí não posta. Começa a fazer esse conteúdo para o seu feed, então. Né? Pega lá alguma Uhum. imagem que representa aquela mensagem que você quer dizer que você discorda, né? E se posiciona ali, né? E no momento Uhum. propício, né? Grava alguns vídeos sozinha, falando sobre aquele post. Fala, olha, postei aqui um post falando sobre isso, quero explicar melhor para você, por que que eu não concordo, nananana, né? Eu acho que isso vai te Entendi. ajudar, tá? A partir do isso para mim era uma coisa que facilitava o meu processo. Primeiro escrever, aí analisar e falar, acho que isso aqui eu não vou falar, porque se eu falar a pessoa vai Uhum. se tocar do que eu tô querendo dizer. Então vou mudar isso. Então você, né, dá uma Sim. editada, né? E aí posta, usa pro feed
Depois você pode jogar esse conteúdo para o story e puxar o gancho. Falar, ó, gente, né? Postei esse conteúdo aqui lá e tal, queria falar um pouquinho mais com você sobre isso. E aí você meio que fala, né, aquilo que você escreveu ali. Porque tem muita gente que não vai lá clicar e ler o que está na legenda. Né? Então, você Uhum. gravar o conteúdo em vídeo, acho que vai se tornar mais fácil. Faça o teste, tá? Não tem uma fórmula, né, pronta para eu te Uhum. passar, mas isso foi uma coisa que me ajudou, tá? Escrever, colocar, tirar da mente, escrever tudo que eu queria falar e depois dar uma editada, tá bom? Tá bom. E outra coisa que, no caso, eu ia perguntar para você. Lá no meu no Instagram, eu sempre coloco lá, não coloquei nenhuma pergunta, nada ainda, mas eu gosto de colocar muitas dicas, né? Então, assim, eu sempre jogo as dicas lá para as clientes, né? Ou para as pessoas me conhecerem. E aquilo que você falou, questão do valor também. Questão de valor. Eu me sinto muito mal se eu tiver que insistir com a cliente, certo? Uhum, Mas eu tenho dificuldade, no caso assim, a cliente me ligou, me perguntou de tal coisa, qual o valor. Aí eu faço para ela tudo o que é agregado naquilo, aquele pacote de massagem, no caso, vai acrescentar na vida dela, o bem-estar que vai fazer para depois falar o valor, certo? Só que mesmo assim, às vezes eu não consigo fechar aquele pacote com a cliente, entendeu? Mas o meu uhum, diferencial, eu sei que eu entrego às vezes até mais do que as outras pessoas entregam. uhum. Mas na hora Sim. de passar isso para o cliente, de fechar aquela venda, fechar aí a questão do pacote em si, eu não consigo. E aí está a dificuldade. Como fazer isso? Uhum. Você diz assim, quando você precisa negociar com a cliente, Isso, fazer uma negociação. exatamente. Isso, porque assim, eu apresento todo o pacote, toda a parte do bem-estar que vai ter para ela, todo o serviço que vai ser proporcional, que é a mais do que outras esteticistas estão passando, entendeu? Por Uhum, exemplo, eu sei que tem esteticistas que não seguem o protocolo de fazer uma simples esfoliação no começo da massagem, que é necessário para o princípio ativo penetrar ali e ajudar na massagem, certo? No caso de redução uhum, de medida. E eu faço isso, então eu entrego a mais do que o outro, certo? uhum. Na Sim. hora de fechar, de negociar com ele, eu não consigo fechar, porque ela tá muito caro. E eu não acho que o valor que eu cobro está caro, eu acho que está Uhum, até abaixo daquilo que eu ofereço. uhum. E você, quando ela entra em contato, você tem uma conversa prévia para entender o que ela está buscando, o que ela está querendo. Sim, eu pergunto qual o motivo da visita dela, qual o motivo dela estar querendo fazer a massagem, o porquê, o que ela quer, que objetivo que ela quer atingir, o que ela quer que eu trabalhe, que eu melhore ali para ela, né? Porque, por Uhum, exemplo, tem gente que quer redução de medida, tem gente que quer só tirar a retenção de líquido que tem, entendeu? Então, assim, eu procuro fazer uma pesquisa com ela, conversar, saber os motivos pelo qual uhum. ela está me procurando. O que ela quer que eu realize para o bem-estar dela, entendeu? Entendi. Então, assim, né, fazendo uma análise, né, com base no que você me falou, eu acho que o problema não está na negociação, porque você entende o que ela está buscando, né, e você expõe seus Sim, argumentos de venda, né, e se ela ainda, né, não fecha porque ela acha caro, pode ser que está faltando você trabalhar o seu posicionamento, justamente estes posts que você, né, precisa fazer de coisas que sim. você defende, que você acredita no seu mercado, que você sabe que é o correto, para que essa cliente, quando vier te procurar, ela venha mais preparada a respeito do valor. Porque a gente não consegue passar isso ali numa conversa do WhatsApp. Né? Então a pessoa Sim. ela tem que ir consumindo isso ali aos poucos, você colocando isso no seu conteúdo, mostrando para ela o diferencial, porque aí quando alguém te procurar e vier através do Instagram, ela já vem mais preparada, né, para receber ali o preço e entender o valor agregado. Né? Então, penso eu que não é essa questão da negociação, já que você conversa, entende a necessidade dela, passa o que você pode fazer, quais os argumentos do porquê é bom. Né? Então, está faltando isso também, Jana, jogar lá no seu conteúdo tudo que você vê o mercado.
um exemplo. Ah, o mercado está cobrando R$ 100, só que não faz a etapa tal, 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 tal. Então, assim, é o barato que sai caro, porque aquilo que você deseja não vai ser ativado, porque a etapa principal, a etapa 1 não foi feita. Então, isso você pode, né, utilizar memes, você pode buscar por conteúdos mais, assim, diferentes para chamar a atenção, né, da pessoa, sei lá, fazer alguma analogia, né, do barato sair caro, para tentar atrair os leads mais qualificados para você. Porque tem, né, tem aquelas pessoas que estão só procurando preço, né? Então, a gente não quer Sim. atrair essas pessoas que estão só buscando preço, né? Então, através do marketing que a gente vai fazendo, a gente vai selecionando e vai trazendo uma galera mais qualificada, que já entende mais, né? Você vai ver que a partir do momento que você começar a dar, tipo, consultorias nos seus stories, você vai começar a receber pessoas mais qualificadas pedindo orçamento e vai ser mais fácil fechar, porque elas vão começar a Sim. te ver como uma referência no mercado. Então, quando a gente cria Uhum. os posts ensinando alguma coisa, se posicionando, falando sobre a gente vai criando uma autoridade, né? Por mais que você é uma profissional foda, eu sei, te conheço, sei do seu trabalho, a gente precisa transportar isso para o digital. Né? As pessoas no digital, quem não Uhum. conhece a Jana, quem nunca foi no espaço da Jana, precisa olhar, entrar no seu Instagram, no feed, ver alguns posts ali e já sacar isso, entendeu? É uma profissional diferenciada, tá? Tá bom. Legal. Obrigado, Tá bom? Paty. Eu acho que já ajudou bastante. Ai, que bom, que maravilha, fico feliz. Bom, então, mais alguma pergunta ou tá tranquilo? Tá Por enquanto tranquilo. é só? Então Só, dá por tempo de enquanto eu é chamar só. mais alguém aqui, então. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Bota a mão na massa aí que eu quero ver. Beleza. Tchau. Beijo, tchau. Gente, dá mais tempo de eu chamar mais alguém aqui. Quem quer participar ao vivo, manda aqui uma solicitação. Manda uma solicitação para a gente conversar, para vocês perguntarem aí sobre marketing no Instagram, assim como a Janaína fez. Tem aqui, ó, 2 bonequinhos aqui, um íconezinho. Manda aqui que eu vou ver quem quer participar e eu chamo aqui. Jana, é uma questão de tempo. Os resultados das suas clientes vão ser sua propaganda. É isso aí, gente. É plantando e colhendo, né? A gente vai plantando, a gente vai construindo, a gente vai entendendo como é que funciona esse marketing no Instagram, né? A gente está trabalhando aqui a estratégia de conteúdo. Então, isso que eu falei para a Jana, gente, é muito importante, né? A gente imprimir essa personalidade, você vê, ela tem várias coisas ali que ela não concorda do mercado, que ela sabe, né, do mercado, do nicho dela, que ela sabe que não é correto, que as pessoas acabam cobrando, né, às vezes mais, né, o mesmo valor, até mais do que ela. Então, é preciso se posicionar e a partir do momento que você abre os olhos do seu público, você vai se tornando uma referência. A pessoa que vem pedir um orçamento, falar com você, ela já vem mais preparada para a compra, ela já está um passo mais próximo da compra. Né? E aí é lógico, né? A propaganda, o marketing, ele vai levar o cliente até a porta, entre aspas, né? Até ali no WhatsApp, até no direct. Né? Aí a sua postura também, como vendedora, como negociar, também conta. Né? Mas nem sempre é isso que está faltando, né? Às vezes você faz um bom atendimento, você explica ali, né, o seu trabalho, traz os argumentos de venda e o negócio não fecha, porque também, né, tem um momento de cada pessoa. Então, assim, é muita coisa em jogo, tá? E o que nós fazemos com a produção de conteúdo é trabalhar essas pessoas no nosso Instagram para que elas venham cada vez mais qualificadas, tá? Para que elas cheguem mais próximas da compra, tá? Quando vier falar com a gente, tá bom? Vamos ver aqui, gente. Vou escolher alguém aqui aleatório, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa que eu vou chamar tá ao vivo.
Vamos ver. Chamei alguém aqui, hein? Surprise. Temos mais alguns minutinhos aqui, que essa live tá quase no seu fim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem quer participar ao vivo aqui. Uma mini mentoria, rapidamente. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também, tudo jóia. Se apresente. Eu sou a Natália, conheci a Patrícia através da constelação familiar, que nós tivemos o prazer de fazermos juntas, do qual foi muito interessante. Foi mesmo. E estou aqui. Eu sou enfermeira, formada desde 2011, sempre atuei na área administrativa dentro de hospitais e clínicas, do qual eu me desliguei do meu último emprego em agosto de 2020 e estou em busca de um novo negócio bem perdida. Eu tava assim, viu? Em dezembro de 2019, eu era a Natália, tá? Embora não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. Ah, sério? Não parece, mas é, né? Uhum. E para mim, as redes sociais é uma exposição do qual eu tenho muita dificuldade. É. Então vamos lá. Sua pergunta seria relativa à questão da disposição nas redes sociais? O que você gostaria de saber? Eu não sei se é medo, se é timidez. Eu sou mais de ficar nos bastidores, eu não gosto de aparecer. Uhum. Tô me identificando. Parece que eu conheço alguém assim, gente. E dos qual às vezes eu estou em dúvida se eu procuro um novo emprego, se eu passo a ser uma empreendedora, né? Uhum. E aí em que ramo, e aí fica tudo muito confuso, e mais essa pandemia que a gente está vivendo, né? Que é um momento de tantas incertezas, não só para mim, mas para todos. Tá e aí bom, o medo, né, de investir em uma coisa e não dar certo, e aí aquele capital, você perdeu o dinheiro que você tem, e aí fica nessa que você fica estagnado e não sai do lugar nem para uma coisa nem para outra. Sim. Acho que antes, né, antes de chegar nesse momento da exposição nas redes sociais, não sei se talvez pode ser isso que está te travando de pensar numa ideia de negócio, né? Pode ser que seja. Mas qual foi o caminho que eu fiz, né, da minha história? Eu parei para analisar essas perguntas aqui, né? As coisas que eu tinha como paixão, aquilo que vinha fácil para mim, né? E aí eu fui juntando uma coisa na outra. Não foi algo assim que eu resolvi em pouco tempo. Né? Primeiro eu comecei a oferecer os meus serviços como designer gráfica, mas depois de alguns meses eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria, que eu já estava num outro estágio, que eu tinha estudado muita coisa, que eu já tinha visto muita coisa, né? Mas acho que assim o conselho que eu posso dar para você é comece a divulgar, né? Pode ser no seu perfil pessoal mesmo, não precisa abrir um agora comercial. Mas comece a divulgar aquilo que faz o seu olho brilhar, aquilo que é uma paixão na sua área, aquilo que fez. Não sei se você quer de repente mudar de nicho, né? Ou se você quer se manter na mesma área, né? Mas a dica que eu dou é isso. Eu comecei a Eu Empreendedora, ela nem tinha esse nome. Foi em dezembro de 2019. Foi, não, 2019, eu comecei a compartilhar as coisas que eu gostava. Então, assim, eu falava de marketing, eu falava de design, eu dava umas dicas de filme, uns livros. E aquilo foi trabalhando coisas na minha cabeça, sabe? A partir do momento que eu comecei a falar das minhas paixões, daquilo que era natural para mim, que eu me interessava, que eu era até meio obcecada com algumas coisas que eu gosto, né, de estudar, tipo constelação familiar, é uma coisa que eu gosto de estudar. Então, assim, eu comecei a divulgar no meu perfil. E assim foi por dezembro, por janeiro, por fevereiro, que aí falei,
acho que eu poderia, né, trabalhar dando algum tipo de curso, algum tipo de mentoria, criando algum produto digital, né? Mas até então eu não tinha chegado nisso. Eu precisei ir colocando para fora essas coisas, e aí as pessoas acabam vindo falar com você, as pessoas acabam vindo perguntar alguma coisa, e as ideias vão se conectando, o quebra-cabeça vai se fechando, né? Então, assim, sobre se expor, eu tinha muita vergonha também. Nossa, a primeira vez que eu falei assim, eu preciso gravar um vídeo, eu quase infartei, sabe? E olha, eu trabalho com comunicação, trabalho com marketing, mas né, fui me expor, nunca eu fui gravar um vídeo, né? Eu tava sempre ali também, por trás, né, das câmeras e tal. E aí, falei, bom, agora tenho meu perfil, preciso botar a cara aqui, preciso fazer, Chegou a mas hora. foi muito difícil, né? Então, assim, eu comecei aos poucos, assim, sem coragem mesmo, com medo mesmo, com vergonha mesmo, apesar de, eu fui e fiz, sabe? Não ficou bom? Não ficou, ficou uma merda. Tem uns stories meu que eu deixei salvo lá do início, assim, lá nos meus destaques. Gente, eu não tenho, assim, entonação de voz falando. Eu tô falando mesmo uma folha, assim, parada, sabe? Mas eu postei desse jeito mesmo, sabe? Eu pensei assim, se eu não fizer, outra pessoa vai vir e vai fazer. Se eu não mostrar o meu trabalho, outro vai vir e vai mostrar, né? Então, antes feito que perfeito, sabe? Então, Sim. esse era o meu lema. Antes feito que perfeito. Claro que eu regravava 1 milhão de vezes. Eu ia te fazer um vídeo lá, eu errava uma vírgula, uma palavrinha, eu voltava, deletava tudo e gravava tudo de novo. É um processo, você vai passar por isso também. Acho que tem muita gente que está aqui, que faz a mesma coisa, tem um monte de vídeo no rolo da câmera. Só que chega uma hora que dá no saco. Tanto que você fez aquilo, que você fala, quer saber? Vou postar desse jeito mesmo. Tá uma merda, mas eu vou postar e vou sair correndo. Porque você cansa, sabe? Você fica ali fazendo. E aí, aos poucos, você vai vendo que aquilo estava dentro da sua cabeça. As pessoas viram, assistiram, mandam carinhas, uma ou outra até tira algum sarrinho, alguma coisa assim, mas você vê que não era tudo aquele bicho de 7 cabeças. Então, começa aos poucos, começa a mostrar as coisas na qual você é apaixonada, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, que você faria até de graça pro resto da vida. E isso vai te ajudando a dar os insights daquilo que poderia se tornar um negócio, daquilo que você poderia rentabilizar, né? Hoje em dia, o mercado digital, tem muitas oportunidades, né? Hoje, qualquer pessoa pode ensinar algo, né? Não é só hoje, acho que sempre foi assim, só que a gente não tinha um canal, né? Para poder falar assim, sem, sei lá, ter que comprar um espaço na TV, né? Hoje basta ter celular e internet, qualquer pessoa tem um canal e todos nós temos algo para ensinar, né? A nossa história, a nossa trajetória, ela tá aí para ajudar outras pessoas. E a partir do momento que você não faz alguma coisa, que você tá com vergonha, que você não consegue tirar ali, às vezes, alguma ideia por estar travada, por vergonha de aparecer, você está deixando de ajudar pessoas que poderiam estar evoluindo com os seus conhecimentos, com o seu trabalho. Então, a gente começar a pensar do outro lado, né? O que eu estou deixando de contribuir para o mundo, também faz a gente se coçar e falar, não, vou começar de qualquer jeito mesmo. E conforme as coisas vão andando, a gente vai aprimorando, né? Eu estou em constante aprimoramento. Meu Instagram não era o que era hoje, há poucos meses atrás. Não era o que era hoje, eu não tinha a facilidade que eu tenho hoje para gravar os stories ou para gravar as lives. Então, um processo. A gente vive em constante evolução, né? Até como seres humanos. Com certeza, com certeza. E a mesma coisa vai acontecer quando você começar a se expor no seu perfil. Você vai começar aos pouquinhos. Dali um pouco você já está gravando até descabelada, como eu gravo, sabe? De pijama. Você vai ver que o importante é o que você tem para falar. As pessoas, elas querem. Se você tem algo, né, de valor para ensinar, né, que é o tema da aula de hoje, as pessoas vão parar para te ouvir. E não importa o jeito que você esteja, não vai, as pessoas não vão ficar olhando isso. Elas querem saber o que você tem para falar. Legal. Legal? Te ajudei aí? Oh, pra caramba!
Ai, que bom, viu? Olha, fica tranquila, viu? Vai fomentando aí as ideias, vai começando, que você vai ver. Uma hora vem, uma hora a iluminação chega. Dá um insight, né? Dá um insight, as coisas vão. A gente não para de pensar, né? A cabeça da gente, a Não, gente vai dormir, ela fica ali. Aí, às vezes, a gente tá lá tomando um banho e pimba, né? é verdade. Ai, que legal. Obrigada. Mais Obrigada alguma eu. pergunta? Não, era isso mesmo. E Era parabéns pela isso? sua iniciativa. Ai, É de grande obrigada. valia. Ai, que ótimo. Ó, toda quarta-feira, às 21h21, tô aqui com mais algum tema aí. Conforme eu vou sentindo, recebendo as perguntas, os directs nos stories, eu dou alguma aula relativa a isso, tá? Então, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Estaremos Adorei aqui. te rever. Bom, Espero que possamos nos rever em breve, seja na constelação com ou certeza. aí pela cidade. Tá bom, obrigada, Obrigada. querida. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, que legal, que coisa boa. Olha, muito bom, né? Vocês estão gostando, galerinha? Estamos encerrando aqui então a nossa live, tá?